Se eu fosse você, eu assistia essa aula 2 vezes. E eu acho que você vai me dar razão. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai começar agora com o capítulo 2. A gente vai falar de identidade biológica, ou seja, como que os seres vivos podem ser identificados biologicamente. Os principais conceitos que nós vamos ver, não só nessa aula, mas na próxima e na próxima também, a gente vai ter que dividir isso, porque a gente vai falar de muitos conceitos, tem muita palavra, por isso eu falei que você vai ter que assistir mais de uma vez. Anota a primeira vez, anota com muita atenção, ou faz isso na segunda vez, mas eu te garanto que se você fizer isso na primeira, segunda, você vai ver como uma revisão e você vai gravar mais facilmente isso, tá? Principais conceitos que nós veremos então nesse capítulo: DNA, cromossomo, gene, mitose, cariograma, cromossomos homólogos, cromossomo X e cromossomo Y, Gregor Mendel e seus experimentos, cruzamento, genes alelos, geração parental, geração F1, F2, F3, dominância e recessividade, homozigoto e heterozigoto, fenótipo e genótipo, heredograma, caráter ou característica analisada no heredograma. É isso que nós veremos. Então, para começar, dá uma olhada nesse videozinho, que da hora. Esse conceito, esse tema de genética que nós estamos entrando. Let's take a fantastic voyage into the nucleus of one of your cells, in search of your code for life. As we penetrate the outer cell wall, we find ourselves swimming in a viscous material called cytoplasm. And in addition to the nucleus floating in the cytoplasm, we encounter tiny parts of the cell. We pass ribosomes and lysosomes and Golgi and mitochondria on our travel. But our destination is still ahead, the very heart of the cell. This is the nucleus. Penetrating the nucleus wall, we encounter 23 pairs of DNA molecules. These are your chromosomes. You have 46 chromosomes and they come in pairs. One chromosome of each pair come from your mother and the other from your father. Other creatures have many different numbers of chromosomes, even though we share many of the same genes. For example, the field horsetail plant has 216. A crayfish has 200. A dog has 78. Humans have 46. Mice have 40. A housefly has 12, and a tiny ant has only 2. As you can see, the number of chromosomes is not the indication of how complex the organism may be. And while we have different numbers of chromosomes, the total content of those chromosomes is often surprisingly identical. For example, this infant and this mouse have a mutation in the same gene, which results in a similar white patch on the stomach and forehead. Each of your chromosomes is a single continuous strand of DNA, one enormous molecule. And as the molecule winds or unwinds, each chromosome can vary in shape, from a stringy open formation, if it is performing a task, to a remarkably tight-packed mass, if the cell is preparing to subdivide. This winding is so efficient that it packs 3 feet of DNA helix into a cell nucleus. This helix is 3.4 angstroms per step. This particular clump of DNA is chromosome 17, magnified some 50,000 times. And as we zoom in, you can begin to make out the rungs on the ladder. Each of these rungs is just one of the 3 billion letters that make up the book of our instruction manual. The US government maintains a website with much of the current information about genes, chromosomes, and proteins. Então, pessoal, como vocês viram, o mundo no interior da célula é um mundo incrível, né?
por mais que ele seja microscópico, tem muitas coisas acontecendo lá dentro. E se a gente pudesse chegar, diminuir, ficar pequenininho, conseguir enxergar e ver tudo que está acontecendo lá, o que a gente veria é um monte de reação química. E essas reações químicas, elas são determinadas pela molécula, pelas várias moléculas de DNA que tem lá. Então, cada espécie que nós temos no planeta Terra tem uma certa quantidade de moléculas de DNA no núcleo da célula, ou no caso da bactéria, não é núcleo, mas o DNA está solto no citoplasma. E essas moléculas em conjunto realizam reações químicas, e essas reações químicas geram outras reações químicas em cadeia. E quando a gente fala que o DNA controla a atividade da célula, que o núcleo controla a atividade da célula, na verdade é isso que a gente está falando. Que as reações químicas iniciais e que coordenam e que geram uma reação em cadeia para outras reações químicas acontecerem na célula, elas vão começar no núcleo, elas vão acontecer no núcleo porque é o DNA que contém os genes que vão fazer com que certas substâncias específicas sejam produzidas, e essas substâncias que vão começar todo esse processo, tá? Então, como curiosidade, essas substâncias são proteínas. E aí daí para frente tem outras coisas que acontecem, mas mais para frente a gente vai falar disso, porque a gente tem muita base para construir em nós sobre todo esse assunto ainda. Bom, então, como vocês viram, no interior da célula tem o DNA, todo o DNA. Só que quando desse DNA ele está mais ou menos, como eu posso dizer, condensado, amassadinho, imagina uma linha de pipa na minha mão. Eu posso deixar essa linha soltinha, ou eu posso dar uma enrolada nela assim, e eu tenho ela menorzinha na minha mão. Então a cromatina é o nome que a gente dá para toda molécula de DNA que está no núcleo da célula, só que ela está um pouquinho enroladinha. Se a gente desenrola um pedaço dessa cromatina e amplia ela, a gente vai chegar nisso aqui, que é a molécula de DNA, tá bom? Que é um pedacinho, que é aquela molécula que a gente vive fazendo. Que seria aquela molécula que a gente faz desse jeito, né? E a gente consegue enxergar. Então a gente está vendo uma ampliação da molécula de DNA, e que na verdade, se a gente ampliar ainda mais, a gente vai ver os átomos que vão formar as moléculas, porque todas as moléculas são formadas por átomos e tudo que existe é formado por átomos, ok? Bom, então continuando. Olha só, o que o vídeo comentou? Eu estou fazendo com esse slide, nessa tela, eu estou fazendo para vocês uma visão geral do que está nos próximos slides, e os próximos slides vai ser quase que um resumo. Aqui é um resumo do que eu vou falar nos próximos slides, e incluir apenas alguns conceitos a mais, tá bom? Então tenta entender essa visão geral, porque vai facilitar para você daqui para frente. Então, a célula está aqui, imagina essa célula, aí imagina que ela vai começar a se dividir, essa célula. Por que uma célula começa a se dividir? Por exemplo, eu me cortei, me machuquei, e as células, quando eu me cortei e machuquei, as células foram destruídas. Só que as células vizinhas, não. Então essas células vizinhas, elas vão receber substâncias químicas das células destruídas. Essas substâncias químicas vizinhas vão avisar quimicamente a célula, e lá no DNA, vai chegar até lá, vai avisar essa célula que houve morte celular ali. E a célula vai começar um processo de multiplicação. Lá dentro do DNA, que estava todo solto, ele vai começar a se organizar, vai se condensar ainda mais e vai formar essa estrutura que eu coloquei aqui, com cores diferentes, ó, que são as moléculas de DNA, só que elas estão, em vez de estar mais soltinhas, elas estão condensadas na forma de cromossomo. Então aqui tem são os cromossomos. No caso da espécie humana, como vocês viram no vídeo também, nós temos 23 pares de cromossomos. Então, anota esse conceito que é importante, né? Então, aqui, 23 pares de cromossomos. Quem tem? O Homo sapiens. O
Homo sapiens. Ficou feio, vamos deixar mais bonitinho. Homo sapiens. Tá? Então o Homo sapiens tem 23 pares de cromossomo e aí várias outras espécies têm quantidades diferentes. Então, quando eu estou representando aqui, eu representei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu coloquei 10 pares só. Na verdade eu tinha que colocar 23 pares ou 46 cromossomos, mas eu espero que vocês entendam que eles estão ali no fundo, não dá pra ver, mas tudo que eu falar deles acontece com todos os outros. Beleza? Bom, aí continuando o que eu estava falando para vocês, é o seguinte, ó. Desses cromossomos todos, o que a gente tem? Um cromossomo veio do pai e um cromossomo veio da mãe. Por isso que eu coloquei com cores diferentes. Então, eu coloquei de verde, por exemplo, que veio do pai, e de azul, que veio da mãe. Como assim veio do pai e veio da mãe? Não, na hora da fecundação, na hora da reprodução, todos os seres vivos se reproduzem, pode ser de maneira assexuada com as bactérias que se dividem, como planárias que podem se regeneram se forem cortadas ao meio, como poríferos, como fungos que se dividem, mas tem fungos que também se dividem por reprodução sexuada, ou seja, e nós que se reproduzimos por reprodução, nos reproduzimos por reprodução sexuada. Então, um óvulo, quando ele se encontra com um espermatozoide, existe a fecundação. Então, o que acontece? No espermatozoide do homem, vai ter o quê? Vai ter 23 cromossomos. E no óvulo da mulher vai ter 23. Então, esses 23 do homem com os 23 da mulher vai se encontrar, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. 23 com 23. Então, nesse caso aqui, por exemplo, poderia fazer o espermatozoide aqui assim. E aqui desse lado o óvulo. Então, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e quando existe a fecundação, vai gerar uma primeira célula. Essa primeira célula é chamada de zigoto. A gente vai falar isso no próximo capítulo também, tá? E o zigoto é o que vai gerar o embrião, que vai continuar se dividindo, vai ter várias divisões celulares ali, e a gente passa a gerar um indivíduo adulto como nós somos agora, né? Como eu sou, como vocês são, são jovens, mas vocês têm uma grande quantidade de células, por isso que vocês têm o tamanho que vocês têm, vocês não são unicelulares, tudo bem? Então, continuando aqui, ó, o que vai acontecer? Essa célula, então, como eu falei, ela recebeu um sinal para se dividir. Então, ao se dividir, ela condensou os cromossomos dela, o DNA dela. Nisso, os cientistas conseguem, através de análises, eles conseguem saber qual é o do pai e qual é o da mãe. Eu pintei aqui só para ficar mais fácil de enxergar. Então a célula vai se dividir, então por isso o DNA que estava solto lá, ele se condensou e formou o que a gente chama de cromossomo. Então essas estruturas, esses pauzinhos aí são os cromossomos. Então, esses cromossomos, como uma célula, ela precisa se dividir, uma célula tem que gerar duas. Então o que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. Cada um desses cromossomos que estava apenas nesse formato único, ó, de um pauzinho aqui apenas só, eles se tornaram dois, ó. Então é como se tivesse um aqui, por exemplo, esse aqui, esse cromossomo que está aqui. E aí, a partir dele, novas moléculas que estavam próximas deles foram se ligando a ele, com a ajuda de várias outras moléculas, foram se ligando, e aí foi formando uma nova molécula aqui do lado. Só que essa molécula que eu pintei agora, que eu fiz agora, ela é idêntica a essa outra. Porque ela foi feita meio que copiada. Meio que não, né? Ela foi copiada. Então a gente tem aqui duas moléculas de DNA agora, que surgiu a partir de uma só, e com a outra vai acontecer a mesma coisa. Então perceba que quando a célula vai se dividir, o que ela faz? Primeiro ela duplica seu DNA. Para quê? Porque cada um desse DNA duplicado agora, cada um vai para uma célula diferente. E aí a gente tem novas células,
duas novas células que é igual à célula original, a primeira e antes dela se duplicar. Que é isso que eu estou mostrando aqui nesse esquema. Dá uma olhada, ó. Então, o que vai acontecer? Antes disso, o que a gente tem que lembrar, e já já eu falo sobre isso também, ó. É neste momento que a gente vê que a célula vai começar a se dividir, que ela condensa o seu DNA, que os cientistas nos laboratórios conseguem produzir o que a gente chama de cariograma, que é pegar todos esses cromossomos e organizar eles por tamanhos iguais, por sua forma, tamanho, gene e funções. Então, ou seja, você pega um cromossomo, ele tem um formato, o outro cromossomo do pai tem um formato, o cromossomo que veio da mãe, ele vai ter também o mesmo tamanho, o mesmo formato. O outro cromossomo que a mãe tem, que ela tem 23, o pai tem 23, né, que chegou no espermatozoide do óvulo, então, todos eles têm correspondências, tem um pequenininho, o outro vai ter um menorzinho também. Então, todos esses cromossomos eles são emparelhados lado a lado e formam o que a gente chama de cariograma, que é um mapa de cromossomos que nós temos. Ó. Então, ele está representado aqui, esse cariograma. Como eu falei, eu vou falar dele mais para frente, então só uma visão geral. Isso aqui é um cariograma real, né, dos cromossomos da espécie humana. Se você contar, você vai ver que tem 46 aqui, ou 23 pares. Continuando aqui então nesse esquema, a célula recebeu um estímulo para se dividir, ela vai se dividir, ao se dividir o que vai acontecer? Vai duplicar o cromossomo, então aqui eu tenho um par de cromossomo duplicado, então é como se cada um desse aqui, ó, esse aqui se duplicasse, esse do lado dele se duplicasse, esse outro se duplicasse, esse outro se duplicasse, esse outro se duplicasse, cada um deles formasse um xizinho ali, para quê? Para dividir depois e formar uma nova célula. Então, depois que se divide, cada um deles vai para uma célula diferente, como eu já mostrei aqui para vocês. Então isso aqui representa um par de cromossomo que foi para uma célula e o outro que foi para outra célula, né? Então aqui seria um par de cromossomo não duplicado e aqui um outro par de cromossomo não duplicado. E aí, ó, então quando se completa a divisão celular, o que a gente tem? A gente tem no final duas novas células, que é isso que eu coloquei aqui nesse cantinho, ó. Duas novas células. Só que essas duas novas células, ó, possuem a mesma quantidade de DNA da célula que lhes deu origem, antes de iniciar a divisão. Então pega essa célula aqui que surgiu, ó, você volta aqui lá no comecinho, ó, ela é igual a essa célula aqui. Por quê? Porque antes dessa célula se dividir, ela tinha uma certa quantidade de DNA. Aí como ela teve que se dividir, ela duplicou e depois se dividiu de novo. Então surgiu duas novas células a partir de uma. Esse processo de divisão celular a gente chama de mitose. Tá bom? Vocês vão falar um pouco dele, bastante dele, vocês vão estudar ele ainda no ensino médio, algumas vezes, e se vão estudar algumas vezes, saiba que é um conceito importante dentro da biologia, muito importante, tá bom? Então, vamos agora falar um pouquinho com mais imagens, sobre tudo isso que eu acabei falando para vocês agora. Olha só, então a molécula de DNA ela é organizada lá dentro do núcleo com a ajuda de outros tipos de moléculas, não vem agora ao caso você estudar elas e saber sobre elas, mas elas chamam histonas. E essas moléculas o DNA vai se condensando, forma o cromossomo. O cromossomo, para você ter uma noção, ó, ele tem 1400 nanômetros de espessura, enquanto que o DNA ele tem 2 nanômetros. O que é 1 nanômetro? 1 nanômetro é quando você pega 1 milímetro e divide por 1 milhão de partes. Você tem 1 nanômetro. Tá bom? Então, você pega 2 nanômetros. Olha como ele é extremamente pequeno, né? É finíssimo, a gente não consegue enxergar. Mas se você pegar todo o DNA que nós temos em uma única célula, você vai ter mais ou menos 1,5 m, quase 2 metros de DNA de uma única célula. Mas ele está tão enrolado lá dentro, e por isso quando a gente olha o núcleo de uma célula, como eu fiz aqui, quando você olha a cromatina de uma célula, você olha um material escuro. Você vê uma coisa mais condensada ali, mas na verdade é um monte de molécula de DNA. Então, quando essa molécula está toda estruturada, ela forma os cromossomos. Aí, com esses cromossomos, como eu falei, nos laboratórios, os cientistas organizam de acordo com tamanho e características semelhantes e formam isso que nós chamamos de cariograma. Tá bom?
Bom, então o que é o cariograma? Então esse é um cariograma, como eu falei. O que ele é, na verdade? Então ele é um mapa dos cromossomos de uma espécie. Você pode fazer o cariograma da espécie humana, o cariograma dos cachorros, o cariograma de um cachorro, de um gato. Por que se faz um cariograma? Porque os cientistas precisam avaliar se os cromossomos deles estão certinhos, estão corretos com os cromossomos padrões que já existem naquela espécie. Se tem uma variação no cromossomo, quer dizer que tem uma variação na molécula de DNA. Ou porque cada cromossomo, como foi falado no vídeo também, cada cromossomo é uma molécula de DNA e todas elas têm funções importantes na célula. E em conjunto todas as células formam os tecidos e todos os tecidos formando os órgãos e tudo mais faz com que a gente funcione. Então uma molécula, uma alteração numa molécula pode causar um efeito muito grande. Como uma mudança pode gerar diabetes, por exemplo, uma mudança pode gerar um problema de saúde, um câncer, por exemplo, vem de uma alteração nessa molécula, em alguma dessas moléculas. Então o cariograma serve para ver se está tudo certinho. Só que o cariograma ele tem uma pequena diferença do cariograma do homem para o cariograma da mulher. Perceba o seguinte, ó, todos esses cromossomos aqui, eles têm o formato de X. Ele foi representado no formato de X. Enquanto que esse último aqui embaixo, ó, ele tem um formato um pouquinho diferente, ele é um pouco menor. Então quando se faz um cariograma, os cientistas fazem um cariograma e eles veem que um cromossomo é grande assim e o outro é menorzinho, ele fala, opa, isso aqui veio de uma célula de um homem. Então um homem, ele tem todos os seus, todos os seus cromossomos iguais aos da mulher, exceto quando se monta nessa sequência o último parzinho aqui que você vai olhar, e esse último parzinho que vai nos permitir a determinação do sexo biológico. Não tá bonitinha a letra, mas eu tô falando junto. Horrível aqui, tá bom? Então a determinação do sexo biológico vem a partir da análise do cariograma. E se você tem um cariograma que é X e é Y, você sabe que esse cariograma veio de uma célula de um homem. Então, é isso que eu mostro aqui, ó, cariograma do sexo masculino. E no caso do sexo feminino, é isso que nós vemos. Ó. Olha o último. Ele tem os dois são exatamente iguais. Não tem diferença de tamanho. Então você sabe que se o último parzinho for igual um ao outro, a gente está falando do cariograma de uma célula feminina. Tá bom? Esse aqui é um outro exemplo de um cariograma, isso aqui é uma foto real, não é um desenho como esse aqui foi feito. Se você analisar esse cariograma, ó, você vai contar, tem sempre parzinhos, só que essa célula aqui, ela vai ter, no cromossomo 21, ela vai ter um trio, ela vai ter 3 cromossomos. Então isso aqui a gente chama de trissomia. Vou fazer um pouco melhor aqui. Trissomia do 21. O que é a trissomia do 21? Em outras palavras, é a síndrome de Down. Então a síndrome de Down, ela acontece, ela é uma característica que aparece nas pessoas, em algumas pessoas, obviamente quando elas nascem com essa característica, com essa capacidade, com esses genes, e esses genes, eles alterados ou características alteradas, se você comparar com a média da população, você vê que existem diferenças. De onde vêm essas diferenças? Ele vem justamente porque se a gente tem um cromossomo que vem do pai e um cromossomo que vem da mãe, e os dois conversam numa boa e fazem reações químicas numa boa e faz com que a célula funcione corretamente, imagina se você tem duas pessoas conversando, sempre conversaram, sempre se entenderam e de repente chega uma terceira dando opinião também. Isso pode mudar tudo. Isso pode interferir. Então é isso que acontece. Quando, às vezes, um espermatozoide, em vez de estar com 23 cromossomos, ele vai com 24. 24 com 23 do óvulo da mãe vai dar 47. E é isso que nós temos aqui. 46 cromossomos, só que tem mais um aqui, então dá 47 ao todo. Enquanto que no cariograma da espécie humana, nós temos, não esqueça isso, eu já falei isso anteriormente também, né? No cariograma da espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Então, se há uma alteração
nesse número como esse aqui, que aqui tem 47, vai existir um problema. Só que no cromossomo 21 especificamente, se é o cromossomo 21 que tem um cromossomo a mais, essa anomalia a gente vai chamar de síndrome de Down. Pode ter no cromossomo 13, pode ser mais um no cromossomo 18, pode estar faltando um. Então, todos esses problemas acontecem na população, em todos os tipos de seres vivos. Um erro durante a divisão celular vai gerar um número diferente de cromossomos e isso pode, na maioria das vezes, gera a morte daquele ser vivo, então a célula nem se desenvolve, nem sabe se houve fecundação ou não, nem sabe se engravidou ou não, se for no caso do ser humano, né, porque acabou morrendo muito cedo, a própria célula se desfaz, se desmancha, né, através de um processo específico aí que não vem ao caso agora. Então, aquele que por acaso, a célula que por acaso não morre e tem cromossomos alterados, ou tamanhos de cromossomos alterados, o que ela vai se desenvolvendo, só que aquele indivíduo, aquele ser vivo, ele vai ter diferenças. E essas diferenças podem ser muito graves, se for no ser humano, pode ser no sistema nervoso, então o raciocínio, o movimento, pode ser num órgão, um coração, por exemplo, com alteração. Então, qualquer característica que nós temos que faz com que a gente seja o que a gente é, ela vem justamente da molécula de DNA, de pedaços da molécula de DNA, só que como das moléculas de DNA elas estão organizadas em cromossomos, a gente fala que uma alteração no cromossomo, em outras palavras, vai ser uma alteração na molécula de DNA, e essa alteração vai fazer com que as características daquele ser vivo sejam alteradas, sejam diferentes. Tá? Bom, e o que é um cromossomo? Por que a gente fala de cromossomo duplicado então, né? Porque olha só, assim como uma célula vai se dividir, uma bactéria se divide para gerar outras duas bactérias, antes dela se dividir tem que duplicar o material genético dela. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Aqui a gente tem um cromossomo, só que tem duas moléculas iguais. Então um lado desse cromossomo é igualzinho ao outro lado. Então a gente vê que isso aqui, ó, se eu dividir isso aqui, então a gente sabe que essa molécula aqui, ela é igualzinha, é uma cópia dessa molécula aqui. Então lá na célula o que vai acontecer? Essa molécula se duplica e ao se duplicar vai para células diferentes. Só que o mesmo que acontece com um cromossomo vai acontecer também com 46. Com todos os outros 46 cromossomos, não só com um, tá bom? E aí, o que acontece? Quando a célula, por que ela vai se duplicar? Justamente para acontecer isso aqui que eu mostrei para vocês. Também, ó, duplicou, por quê? Opa. Por quê? Porque quando o espermatozoide encontrou com o óvulo, gerou a primeira célula, que é o zigoto. Esse zigoto vai começar a se dividir e aqui tem duas células, ó. Como que veio essas duas células? Da onde que elas vieram? Elas vieram a partir de uma só, que era o zigoto, que surgiu, que começou o processo de divisão celular e para isso duplicou o DNA. E aqui o DNA duplicado. Então antes do DNA ser dividido ao meio, ele estava aqui grudadinho ainda. Então o cromossomo na forma de X assim que vocês estão vendo aqui, é o cromossomo que está duplicado pronto para a célula se dividir. Se dividir num processo que eu falei para vocês que chama mitose. Bom, então, como eu mostrei isso aqui para vocês anteriormente, ó, lembra que eu falei? Então, cada cromossomo vai para uma célula e quando acontece a divisão celular. Só que, e se essa célula for um espermatozoide? Ou, na mulher, e se essa célula que surgiu aqui for um óvulo? Ao invés de vir todas as mesmas quantidades de moléculas de DNA que estão aqui e a mesma quantidade que está aqui, o que vai acontecer é que na hora da produção do espermatozoide ou do óvulo, uma célula de 46 ela vai dividir e vai produzir uma célula com 23 cromossomos e outra célula com 23 cromossomos. Então a gente vai ter dois tipos, por exemplo, de espermatozoides. Ou duas possibilidades. Por quê? Porque todos nós não temos dois pares de cromossomos, 23 que veio do pai e 23 que veio da mãe. Então, na hora que os seres humanos ou os outros seres vivos, na hora de produzir células que vão gerar novos seres vivos, que são chamados de gametas, então o espermatozoide é um exemplo de gameta, a gente fala que ele é o gameta masculino, enquanto que o óvulo é o gameta feminino.
Quando as nossas células vão produzir gametas, elas dividem ao meio o número de cromossomos, então fica 23. Então é por isso que 23 do homem. Então a mulher lá, quando ela vai produzir o seu óvulo, ela tem uma célula de 46 cromossomos que vai se dividir e vai produzir duas células com 23. Essas células, então, como eu expliquei para vocês, elas vão se unir durante o processo de fecundação. 23 mais 23 vai gerar uma nova célula de 46, tá bom? Então é isso. Agora, vou voltar aqui para vocês, ó. Isso que eu expliquei vai acontecer com todos os cromossomos assim. Então esse cromossomo aqui, ó, assim como eu falei, ó, por exemplo, um cromossomo veio do pai e o outro veio da mãe, então sei lá, pega esse cromossomo aqui, sei lá, qualquer um, vê esse aqui que vem do pai com um que vem da mãe. Esse aqui que veio do pai com esse mesmo parzinho dele que vem da mãe. Pega esse aqui 6 do pai, esse aqui 6 da mãe. Então vai se encontrando, tá bom? Só que na hora de encontrar esse último, esse X aqui, ó, pode encontrar com esse X. Só que esse Y aqui pode encontrar com esse X. Então o que, que acontece? Pode encontrar então X com X, do último parzinho, ou pode encontrar Y com X. Se encontrar X com X vai ser uma mulher, se encontrar X com Y vai ser um homem. E todos os outros, até o cromossomo 22, ele não faz diferença. Vai fazer diferença para o sexo biológico, se encontrar o X com o X vai ser mulher, X com Y, homem. Então é isso que eu mostro aqui nesse esqueminha. Ó. Então pega só o cromossomo, o último par de cromossomo do homem e o último par da mãe, da mulher, no caso. Né? Então se você é um menino, o que aconteceu para você surgir? Então, uma mulher lá, ela vai ter um cromossomo X e vai ter um cromossomo X. Ou seja, ela vai produzir um óvulo com cromossomo X e um outro óvulo, na hora de divisão, com outro cromossomo X também. E o homem? Um óvulo com um espermatozoide com cromossomo X e um espermatozoide com cromossomo Y. Tá aqui. Então, só que eles não vão fecundar, não vão se encontrar, então pode encontrar o cromossomo da mãe com o cromossomo X do pai, pode encontrar esse cromossomo X da mulher, da mãe, ou esse cromossomo X da mãe com esse cromossomo Y do homem, pode encontrar esse cromossomo X da mulher com esse cromossomo X do homem, e pode encontrar esse cromossomo X da mulher com esse cromossomo X do homem. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, de possibilidades, ó, se encontrar X com X, o que, que vai ser? Vai ser uma mulher. Isso aqui é o símbolo feminino, né? Esse aqui vai ser um homem, masculino. Uma setinha assim para cima. Esse aqui, X com X, outra mulher. E esse aqui, um homem. Em outras palavras, como só tem dois tipos de possibilidade, X com X ou X com Y, é como se eu jogasse uma moeda para cima e encontrasse cara com coroa, depois eu jogasse essa para cima, porque uma vai ser sempre cara, no caso, um exemplo da mulher. Ela vai sempre fornecer o cromossomo X. Todos os outros, assim como o do homem também, só que o último cromossomo da mulher vai ser sempre o X. O do homem pode ser X ou Y. Então a moeda ela pode ser cara ou coroa. Então, que possibilidades que a gente tem? Se eu sempre tiver uma moeda que sempre ficar virada para cara, pode cair cara com cara, só que se eu jogar essa moeda, que pode ser o X com o Y, ou o Y, vai ser cara com cara ou cara com coroa. Então eu tenho metade das chances. Então quando seus pais tiveram filhos, eles pensavam em ter filhos, eles tinham metade da chance de ter menino, metade da chance de ter menina. Então, olha aqui, ó. A cada 4 chances, a cada 4 filhos, estatisticamente, 2 deles podem ser mulher e 2 podem ser homens. É isso. E aqui está todo o cromossomo XY e X com X. Tá? E o que é o gene, então? Genes são as partes do DNA que permitem que a gente tenha as características que a gente tem, como cor do olho, a cor do cabelo, a nossa altura, a quantidade de gordura no corpo, a quantidade de pelos no corpo, a cor da pele, a espessura do coração, dos músculos do coração, a quantidade de vasos sanguíneos que você tem no coração, a facilidade de você acumular gordura no vaso sanguíneo, a possibilidade de você ter diabetes ou não, a possibilidade de você ter calvície mais cedo ou não, ou nunca ter calvície, a possibilidade de você ter cabelo branco ou não ter cabelo branco. Ou seja, todas as características que você tem, elas são determinadas pelo gene, pelos seus genes, ou seja, por partes de moléculas do DNA que nós temos.
Só que cada gene, por exemplo, os cientistas sabem aonde está. O gene que vai permitir eu ter a cor do olho, por exemplo, ter olho castanho, ele está presente só num cromossomo. Então, se está presente, por exemplo, no cromossomo 10 do homem, também esse mesmo gene para a cor do olho vai estar presente no cromossomo 10 da mulher. Se um gene que permite ter diabetes ou não está no cromossomo 19 do homem, no cromossomo 19 da mulher, na mesma região do cromossomo, já que eles têm tamanhos iguais, essa mesma região também vai ter o mesmo gene para diabetes, por exemplo. Tá bom? Então, genes são isso. Ó. Olha esse aqui, um gene, por exemplo, da anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? Ele é um problema de saúde que afeta as hemácias, são os glóbulos vermelhos, e faz com que as hemácias tenham formatos diferentes, um formato de foice. Tá? Então essas hemácias acabam entupindo os vasos sanguíneos e acaba gerando problemas como esse, dor de cabeça, olhos bem amarelos, problemas de infecções na garganta, síndromes bem severas, e as imagens são fortes. Eu nem coloquei aqui porque não vem ao caso, né? E então, ó, o que é a anemia falciforme? Então ela é um problema de saúde que acontece devido a uma alteração no gene que está presente no cromossomo 11 da espécie humana, numa região específica que é chamada de cadeia beta. É um lugar, como se fosse seu bairro tal, né? Onde você mora, um bairro tal, onde esse gene da anemia falciforme, que gera anemia falciforme, tá. Então se esse gene está normalzinho, a gente não tem anemia, nossa hemácia é normal, nosso glóbulo vermelho é normal. Agora, se a gente tem um problema de saúde, se a gente tem anemia falciforme, quer dizer que o nosso gene, o cromossomo 11, tem uma alteraçãozinha lá, tá bom? Então, resumidamente, tudo que eu falei aqui, dá uma olhada nisso. A gente está falando da célula. A célula, ela tem diversas estruturas, diversas organelas. Aqui a gente pode ver o complexo de Golgi, aqui a gente vai ver os centríolos, aqui o retículo endoplasmático. Se tiver ribossomo vai ser retículo endoplasmático rugoso. Isso aqui é a carioteca, ou a membrana nuclear, que são os poros da carioteca. Entrando lá no núcleo a gente vai ver os cromossomos. E se você pegar um cromossomo, lembrando que a gente tem 46 cromossomos ou 23 pares, se você pegar um cromossomo desses todos, ó, pega ele não é um DNA todo enroladinho? Então começa a desenrolar o DNA para você conseguir enxergar. Olha como ele realmente é enrolado, ó. Amplia. Amplia esse DNA, esse cromossomo. Desembrama todo ele, já que a molécula está toda enroladinha. Só que ela não está só um pouquinho enroladinha. Perceba que se você ampliar ainda mais, ó, você ainda não está vendo a molécula de DNA, porque ela é muito menor que isso ainda. Na verdade, ela está super enrolada de novo. Então, desenrola isso ainda. Se você desenrolar, ó, e ampliar ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais, você vai ver que a molécula de DNA, na verdade, está enrolada em um monte de bolinhas que são moléculas de proteínas. Então são todas essas bolinhas que são chamadas de proteínas histonas. Então se você desenrola dela, o DNA dali, você aproxima ainda mais e amplia ainda mais, é aí que finalmente vai chegar mais pertinho aqui, aí que finalmente você vê aquela estrutura, opa, aqui, que a gente conhece que é a molécula de DNA. Tá bom? Então olha, vamos voltar aqui, ó. Olha como ela é muito, muito fininha, fininha, mas ela é muito longa. Ela é muito longa, ela forma uma estrutura desse tamanho, sendo que você tem que ampliar tanto para ver só a molécula aqui, ó. Tá? Então, se você pegar todas as moléculas de DNA de todas as suas células, esticar e colocar uma na frente da outra, dá para você ir do planeta Terra até a Lua e voltar 8.000 vezes. Você vai fazer uma linha tão grande, de verdade. A gente tem aproximadamente 100 trilhões de células. Pega todas essas células, DNA de 1,5 metro, quase 2 metros, multiplica tudo isso. A distância da Lua, da Terra até a Lua, é cerca de 280 mil quilômetros. Faz as contas para você ver. É muito DNA que tem em uma única célula. E no corpo inteiro, então, muito mais, certo? Então, o que nós vimos? Nós vimos que a célula
contém cromossomo. O cromossomo, na verdade, é uma molécula de DNA apenas condensada. A molécula de DNA pode estar condensada em diversos estágios, e cada estágio de condensação tem um nome. Todo o cromossomo das nossas células, a gente consegue fazer o cariograma. Para a gente diferenciar o sexo, a gente tem que pegar o último parzinho de cromossomos apenas, para a gente saber se aquele cariograma é de um sexo masculino ou do sexo feminino, justamente pela possibilidade de encontro desses cromossomos durante a reprodução, durante o encontro do espermatozoide com o óvulo. Nós vimos também que o cariograma ele é um conjunto então de cromossomos. Os cromossomos contêm os genes, e os genes são fragmentos de DNA que determinam as nossas características. Se for uma mulher, ou a sua mãe nesse caso, né, ela vai ter 23 cromossomos, enquanto que seu pai 23. E o filho, não ficou legal aqui, a mãe, o pai aqui 23 e a mãe aqui 23. Quando a mãe, o óvulo da mãe se encontra com o óvulo do pai, gera 46, tá? Que é o filho, que no caso é você. Então, no homem vai ser 46 cromossomos, sendo que o último é X e Y. Na mulher vai ser 46 cromossomos, sendo que o último parzinho é X e X. É assim que a gente demonstra, e isso aqui que vocês estão vendo é o que a gente chama de cariótipo. Então, o cariótipo, deixa eu ver como que eu mexo esse negócio aqui. É assim mesmo. Então, o cariótipo, na verdade, é uma forma simplificada de você demonstrar o que é o cariograma. Em vez de você mostrar com imagem, você faz esse símbolozinho, você só escreve ali, homem ou 46,XY. E se for síndrome de Down, como é que representa isso? Dessa forma. No caso do homem, no caso do síndrome de Down, vai ter 47, só que você vai fazer assim. Vai ser, por exemplo, o homem vai ser XY, 47XY, se tiver síndrome de Down. Uma mulher com síndrome de Down vai ter um cromossomo a mais, que é no cromossomo 21, como está demonstrado aqui. Então ele vai ter 47 cromossomos, só que se for mulher vai ser X e X. Tá bom? Então assim é o homem e assim a mulher. E é isso. Então a próxima aula nossa, próximo momento, eu sei que vai ter, pode gerar dúvidas agora, daqui para frente, né? Vocês viram quantos termos a gente falou, quantas palavras, quantos processos. Espero que tenha ficado assim fácil de entender, apesar de ter muitas coisas para memorizar, e é por isso que eu falei que você precisa assistir mais de uma vez, possivelmente, certo? Então, bons estudos. Nosso próximo tema vai ser sobre Gregor Mendel, ou seja, tudo isso que eu falei para vocês, quem começou a sacar tudo isso foi Gregor Mendel em 1822, sendo que não tinha microscópio naquela época, não tinha laboratório com monitor, com Google, com nada. Então, como que ele conseguiu, em 1850 aproximadamente, chegar à conclusão de genética sem ter nada, apenas fazendo cruzamento entre plantas inicialmente, ou inicialmente na verdade ele fez com animais, depois ele acabou cruzando plantas e ele chegou a essa conclusão, e conclusões cada vez mais complexas e com ideias que permitem a gente entender por que a gente é igual ao nosso pai, igual à nossa mãe, ou a gente parece mais com um avô do que com os pais, ou seja, de onde vêm as nossas características, por que elas são do jeito que elas são. É ele que explica, e é isso que a gente fala daqui a pouco, num próximo momento. Valeu.